Olá! Hoje iniciaremos uma jornada espiritual sobre o livro de Malaquias e hoje refletiremos sobre o capítulo 1. E que capítulo, né? Sim, muito intenso. Para quem nos acompanha nesta imersão, a nossa missão principal hoje é cruzar apontamentos riquíssimos de 3 fontes fantásticas que nós separamos. Exatamente, nós temos as reflexões do pastor Ebertotti Armi. Isso, e os detalhes históricos e exegéticos do comentário bíblico adventista, que vem em conjunto ali com a Bíblia de Estudo Andrews. Sim, e não podemos esquecer daquela análise devocional muito profunda da autora Rosana Barros. Juntando todo esse material, o grande objetivo é destrinchar esse primeiríssimo capítulo do último livro do Antigo Testamento. Que é um texto curto, sabe, mas de um peso absurdo. Nossa, sem dúvida. Para contextualizar as pessoas que buscam aprender conosco hoje, temos um cenário histórico muito específico aqui. É um contexto de pós-exílio, né? Exato, o povo de Israel havia finalmente retornado do terrível cativeiro na Babilônia. Eles, conseguiram reconstruir o templo em Jerusalém. Olhando de fora, parecia que as coisas estavam voltando aos eixos. Parecia. Mas essa é só a impressão de uma leitura mais superficial. O que é realmente fascinante nessa análise espiritual de hoje é o choque de realidade que o texto traz. É um balde de água fria. Totalmente. A ironia gritante da situação é que as muralhas estavam de pé, o templo tinha sido reerguido, mas a fé do povo Estava em ruínas completas. em ruínas. A religiosidade tinha se tornado algo completamente oco. E a grande missão de Malaquias é justamente mostrar como o amor de Deus lida com uma nação que tem estrutura religiosa intacta, funcionando todo dia, mas com o coração a quilômetros de distância. Sabe, essa imagem de uma estrutura física de pé, com a fé em ruínas, é muito forte. Lendo o material de apoio, especialmente onde o Ebertotti cita o autor Philip Yancey, o cenário descrito é desolador. É quase deprimente, para falar a verdade. Pois é, Israel volta para casa cheia de esperança, mas eles não encontram mais aquela glória dourada dos tempos dos reis Davi ou Salomão. A terra prometida tinha virado uma província de fundo de quintal. Um pedaço de terra pisoteado pelos persas. E que depois veria gregos e romanos marchando por ali também. E aquele templo reconstruído era uma imitação muito pálida da maravilha arquitetônica original. Dá para imaginar o desânimo tomando conta de todo mundo ali. E esse desânimo foi o terreno perfeito para a letargia espiritual se instalar. Um dos grandes pontos que as nossas fontes levantam é uma verdade muito dura sobre a natureza humana. Qual seria? A de que a disciplina, por si só, não garante a mudança do coração, Nossa, isso é muito real. né? Pensa bem, o povo passou por 70 longos anos de cativeiro babilônico. Foi um castigo severo, uma disciplina rigorosa mesmo. E embora tenha acontecido a restauração física do templo e das muralhas... Essa restauração não alcançou o espírito. Exatamente. O que vemos escancarado no capítulo 1 é a prova de que uma reforma exterior não significa reforma de caráter. Eles estavam mecanizados, repetindo os rituais sem alma nenhuma. E isso me faz pensar num homem que traz essa denúncia pesada. O texto quase não fala sobre quem ele era. Esse é um detalhe lindíssimo que a análise da Rosana Barros ressalta. O nome Malaquias significa literalmente meu mensageiro. E a vida desse profeta é um mistério. Ele não tem uma longa genealogia no início do livro, como outros profetas. Não tem. A identidade pessoal dele fica escondida atrás da urgência da mensagem. O foco é 100% a mensagem de Deus. E a urgência era palpável porque as palavras de Malaquias antecedem impressionantes 400 anos de silêncio profético. 4 séculos de silêncio até a chegada do Messias. É a última voz do céu antes de uma pausa enorme. Isso amplifica demais o peso de cada palavra. É a última declaração antes das cortinas se fecharem. E a forma como o livro começa quebra as nossas expectativas. Porque não começa com raiva, né? Exato. Deus começa o apelo dizendo abertamente, eu vos tenho amado. Mas a resposta do povo é de um cinismo absurdo. Eles rebatem perguntando, em que nos tens amado? É como se olhassem para a economia estagnada, para a submissão aos persas e dissessem que preferiam não ser amados se o amor fosse aquilo. E essa resposta revela o tamanho do abismo espiritual em que eles caíram.
Eles perderam a capacidade de enxergar a bondade divina porque as circunstâncias políticas não eram as que eles idealizavam. Estavam medindo o amor de Deus pelo saldo bancário nacional. Pelo status político, esqueceram que o simples fato de existirem como nação, depois de terem sido engolidos pelo Império Babilônico, já era o maior milagre. Como os comentários exegéticos lembram muito bem, Deus já havia declarado esse amor incondicional desde Deuteronômio. E aí chegamos num ponto do texto que soa como um choque para quem lê hoje. Deus responde a esse cinismo com uma frase que gera muita polêmica. A famosa frase sobre Esaú. Sim, ele disse, amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. Sendo honesto, dizer, eu odiei Esaú, soa muito duro. Soa como uma rejeição arbitrária. Como as nossas fontes justificam um Deus de amor fazendo uma declaração dessas? Mas a análise cuidadosa resolve esse conflito de forma brilhante. Os comentários bíblicos que estamos usando são muito claros. O verbo traduzido como aborreci ou odiei é, na verdade, uma hipérbole oriental. Um exagero idiomático da época. Isso. Era extremamente comum na linguagem do Oriente Médio Antigo. O objetivo da expressão era demonstrar preferência, uma escolha de propósito, e não uma hostilidade literal. Até porque Deus proibiu odiar os edomitas em Deuteronômio 23. Perfeito. Se fosse ódio literal, Deus estaria entrando em contradição com a própria lei. Então, aquela leitura de que existe uma predestinação genética, onde um irmão nasce para ser salvo e o outro para ser rejeitado, passa muito longe do significado do texto. Longe demais. A grande questão levantada pelas fontes aqui é sobre caráter e escolhas. Estamos falando de gêmeos. Jacó e Esaú tiveram a mesma hereditariedade biológica. Cresceram na mesma tenda. Tiveram as mesmas oportunidades. Mas tomaram rumos diferentes. O favor divino ficou com Israel não por privilégio de sangue, mas porque Jacó escolheu se render. Ele tinha um histórico de erros terríveis. Ele enganou o pai, enganou o irmão. Sim, mas ele buscou uma transformação real. Ele se arrependeu. O que faz uma ponte perfeita com o que a Rosana Barros aponta. Ela nos leva lá para o livro de Hebreus, no Novo Testamento, para contrastar isso. O texto de Hebreus mostra que Esaú até queria a bênção do pai, ele chorou por ela. Mas ele é chamado de profano. Exatamente. Ele queria a herança, o status, mas rejeitava o arrependimento. Queria o presente, não o doador. Jacó escolheu o arrependimento contrito, Esaú escolheu o ressentimento mundano. E os desdobramentos dessa escolha ecoam na história, né? Quando Malaquias fala sobre a desolação dos territórios de Edom, que é a nação de Esaú, isso foi literal, aconteceu ali entre 550 e 400 a.C. Os nabateus empurraram eles, certo? Isso mesmo. Povos árabes do deserto invadiram e forçaram os edomitas para uma região desértica ao sul, a Idumeia. Então o argumento de Deus em Malaquias é muito lógico. Ele diz para olharem para a história. Exato. Enquanto vocês receberam a chance de voltar do exílio, a linhagem de Esaú sofreu um juízo histórico por causa da rebelião contínua. Era a prova viva da paciência de Deus com Israel. O que torna a atitude dos líderes de Israel ainda mais revoltante. Deus preservou a nação, deu uma nova chance, e como eles respondem? Com um verdadeiro insulto no altar. É um absurdo o que eles estavam fazendo. O texto descreve os sacerdotes trazendo para o sacrifício animais cegos, doentes, aleijados e até roubados. Como as fontes explicam a audácia de fazer isso num lugar sagrado? A audácia vem daquela familiaridade que gera o desprezo. E aqui tem um detalhe exegético fascinante dos comentários bíblicos. A palavra hebraica usada para oferta ali é lechem. Que é traduzida como pão, né? Isso. Mas não são os pães da proposição de dentro do templo. Nesse contexto sacrificial, lechem se referia à carne das próprias vítimas. Era o alimento do altar. E a lei de Moisés exigia um animal sem defeito. Mas os sacerdotes estavam pegando rebotalho, o que não tinha valor comercial nenhum, e jogando na mesa do Senhor. A desculpa deles devia ser: vai queimar de qualquer jeito, que diferença faz se é cego? Vamos guardar os animais bons para nós. É a mesquinhez disfarçada de pragmatismo. E o genial é que Deus não manda um raio do céu.
Ele usa uma ironia afiadíssima. Ele diz para oferecerem aquele animal doente ao governador. Sim, a palavra hebraica para governador aí é pachá. Era o título oficial do administrador persa da província. Pensa na aplicação disso. Imagina um cidadão tentando pagar impostos ou ganhar um favor do governante persa, entregando uma ovelha cega e doente. O governante ia se sentir profundamente insultado. É pior do que não dar nada. Dar um presente defeituoso para uma autoridade demonstra total desdém. Exatamente o ponto do texto. A conclusão espiritual que as fontes tiram disso é avassaladora. Oferecer ao Criador do universo algo que seria um insulto grotesco para um político humano escancara que Deus não está em primeiro lugar. Quando nós oferecemos a Deus algo menor do que o nosso melhor, na essência não estamos oferecendo nada. Estamos apenas insultando a sua santidade. E essa atitude não acontecia do nada. Havia uma atitude emocional por trás, que o versículo 13 descreve perfeitamente. É a síndrome do que canseira. Ah, essa parte é muito reveladora. O texto expõe os sacerdotes fazendo as liturgias, mas suspirando de tédio, dizendo, que canseira. Eles tratavam as coisas mais sagradas com um enfado de quem faz um trabalho insuportável. Esse que canseira é o sintoma mais claro de morte espiritual. As análises do pastor Eber enfatizam muito isso. Práticas espirituais sem amor promovem só hipocrisia e um formalismo vazio. Eles estavam apenas batendo ponto. Sim, a letargia era tão funda que o milagre da graça virou uma rotina maçante para eles. Reduziram o Deus infinito a tarefas entediantes. Chega a dar um frio na espinha imaginar o próprio clero tratando Deus como um incômodo. E a resposta do céu para essa adoração entediada é o clímax desse capítulo. A Bíblia relata Deus dizendo que preferia que houvesse alguém que trancasse as portas do templo. Um veredito pesadíssimo. Pelas notas da Bíblia Andrews, isso se refere às portas do átrio interno onde os sacerdotes entravam. É de uma gravidade extrema. Para qualquer pessoa que busca entender a adoração verdadeira, essa é a análise mais séria possível. O Senhor está dizendo que prefere um templo de portas trancadas, sem atividade nenhuma, do que um templo lotado com uma adoração hipócrita. Ele não tolera a mistura do santo com o profano. A Rosana Barros frisa muito bem isso. A tolerância divina tem limite quando o nome de Deus está sendo usado em vão por quem afirma representá-lo. Mas a mensagem nunca termina apenas no juízo. E isso é reconfortante. No meio dessa repreensão, o texto abre uma janela espetacular de esperança no versículo 11. A promessa universal. Isso. Deus declara que o seu nome seria engrandecido desde o nascente do sol até o poente. O comentário bíblico explica que essa é uma expressão idiomática para abranger o planeta inteiro. É uma revolução teológica para a época. A Bíblia Andrews reforça que Malaquias antecipa o grande tema do Novo Testamento. Ele se alinha com Isaías e Sofonias, prevendo que a adoração verdadeira romperia as fronteiras de Israel. O plano original de salvar o mundo inteiro estava intacto. E nesse contexto global, o versículo menciona que em todo lugar seria apresentada uma oferta pura. A palavra hebraica ali é minchá. E tem um detalhe lindo nisso. Qual? O comentário adventista esclarece que mincha não se referia ao sacrifício de animais, mas geralmente à oferta de farinha ou cereais. A farinha, por natureza, não poderia ser imunda no mesmo sentido que uma ovelha cega. Interessante. Mas o profeta indica que até as ofertas puras em si se tornavam inaceitáveis por causa do espírito de quem trazia. O problema nunca foi a escassez de recursos, mas a atitude do coração. O que nos empurra para a grande aplicação prática disso tudo na nossa jornada de conhecimento, juntando as análises exegéticas e devocionais. O que define essa oferta pura? Vai muito além de recursos ou de liturgia perfeita. Conectando com os Salmos, a oferta aceitável é um coração compungido e contrito. É uma vida diária governada pelo Espírito Santo. E a repreensão, mesmo dura, tem propósito. Totalmente. Como em Apocalipse 3. A repreensão nasce do amor. O objetivo de trancar as portas não é destruir as pessoas, mas despertar a consciência adormecida, gerar zelo e provocar arrependimento real. É uma mudança de perspectiva gigantesca.
Se fôssemos reunir os fios condutores desta imersão para quem nos escuta, o resumo é muito claro. O ativismo religioso não impressiona o céu. De forma alguma. Manter a engrenagem rodando, cumprir tabela, nada disso engana Deus se o coração estiver no cativeiro do tédio. O que dá peso eterno à adoração é o amor genuíno, a reverência e entregar o nosso melhor como resposta a um amor incondicional que recebemos primeiro. E a ponte para o nosso cotidiano é inevitável. Ao olhar para a letargia daqueles sacerdotes, o convite para nós hoje é avaliar a qualidade do que entregamos na nossa rotina. Em todas as áreas, né? Sim, na paciência com a família, na honestidade no trabalho, no tempo dedicado à espiritualidade. As nossas ações refletem amor vibrante ou viraram só mais um que canseira na agenda? A espiritualidade que agrada ao Criador é viva, pulsante. É o tipo de reflexão que mexe com as nossas estruturas mais profundas. E para encerrarmos a nossa análise de hoje, vamos deixar uma provocação final, não para ser respondida agora, mas para reflexão individual. Uma excelente ideia. Se o profeta previu uma época em que uma oferenda pura seria feita a Deus em todas as partes do mundo, além das fronteiras físicas de Israel, como nós podemos identificar essa essência de adoração verdadeira na nossa cultura hoje? É uma pergunta de peso.
Sim, na paciência com a família, na honestidade no trabalho, no tempo dedicado à espiritualidade. As nossas ações refletem amor vibrante ou viraram só mais um que canseira na agenda? A espiritualidade que agrada ao Criador é viva, pulsante. É o tipo de reflexão que mexe com as nossas estruturas mais profundas. E para encerrarmos a nossa análise de hoje, vamos deixar uma provocação final, não para ser respondida agora, mas para reflexão individual. Uma excelente ideia. Se o profeta previu uma época em que uma oferenda pura seria feita a Deus em todas as partes do mundo, além das fronteiras físicas de Israel, como nós podemos identificar essa essência de adoração verdadeira na nossa cultura hoje? É uma pergunta de peso. Letos e das telas dos celulares, o que define um altar moderno na vida cotidiana de quem crê. Vale muito a pena dedicar um tempo para pensar sobre isso. Agradecemos imensamente a companhia de todos nesta nossa imersão profunda sobre o capítulo 1 de Malaquias. Foi excelente. Um forte abraço para quem nos acompanhou e até o nosso próximo encontro nesta jornada de conhecimento.